Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, este quem vos fala é o pastor Manuel. Eu passei aqui rapidamente para vos deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa reflexão, que se encontra aqui em Abacuque, capítulo de número 1, apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Queridos, venho aqui através desta palavra falar do preço de uma chamada. O nome Abacuque significa lutador, não só lutador, mas também significa abraço ou aquele que abraça. Abacuque era músico, Abacuque era filósofo, Abacuque era poeta, e Abacuque teve que abrir mão de tudo isso para abraçar o chamado de Deus para a sua vida. Mas por abraçar o chamado de Deus na sua vida, Abacuque teve que enfrentar algumas situações que ele não queria enfrentar, mas teve que enfrentar. Então aqui eu já começo falando para você que vai me assistir, que há uma responsabilidade, há um preço a ser pago por uma chamada. Aí você pode dizer: mas pastor, Jesus já pagou tudo por nós. Jesus pagou o preço por nossa salvação, e somos nós que temos que pagar o preço pela nossa chamada. O primeiro preço que Abacuque teve que pagar pela sua chamada foi o preço de aprender a conviver com a responsabilidade do seu chamado. Quando nós lemos Abacuque capítulo de número 1, versículo 1, a Bíblia vai nos ensinar, Abacuque vai dizer: peso que viu o profeta Abacuque. Peso na Bíblia fala de responsabilidade, peso na Bíblia fala de cruz. E Jesus vai dizer lá na frente, em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A primeira coisa que Abacuque teve que aprender a conviver foi com o peso da responsabilidade da chamada. Então nós temos que aprender ao peso, a responsabilidade, a conviver com a responsabilidade dessa chamada. Segunda coisa que Abacuque teve que enfrentar foi aprender a conviver com o silêncio de Deus. Vai chegar determinado momento na nossa vida que nós vamos gritar, que nós vamos clamar, e o Senhor não vai responder nada. Abacuque disse: Senhor, até quando eu vou gritar violência? Até quando o ímpio vai prevalecer e o Senhor não vai responder nada? Aí Mateus também, a Bíblia vai falar no capítulo 15, a partir do versículo 21, sobre a mulher cananeia, que a Bíblia diz que era daquelas cercanias, e ela deixa a filha em casa endemoniada e vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ela vem correndo atrás de Cristo, gritando, e a Bíblia diz que o Senhor não lhe respondeu palavras. Vai chegar um momento que nós vamos gritar, nós vamos clamar, e o Senhor não vai nos responder, e nós temos que aprender a conviver com isso. E para finalizar, Abacuque 3, 17, 18, 19, Abacuque vai dizer ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinha, o fruto da oliveira é minta, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A terceira coisa que Abacuque aprendeu a conviver foi adorar a Deus em meio às crises. Ele disse: ainda que falte comida, ainda que falte vestes, ainda que falte alimento, ainda que falte sombra, ainda que falte remédio, ou seja, ainda que me aconteça o pior, todavia eu adorarei ao Senhor, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então fica com esta palavra nesta manhã. Primeira coisa, você precisa aprender a conviver com o peso da responsabilidade do seu chamado. Segunda coisa, você precisa aprender a conviver com o silêncio de Deus. Terceira coisa, você precisa aprender que é preciso adorar a Deus em meio às crises, independente da situação, pois o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade.
Fica com esta palavra. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.